numa história quando você tem poucos recursos do que quando você tem muito. Quando você tem muito, eu vou fazer o que eu quiser aqui, vamos nessa, bora que... Quero fazer uma pirueta maluca 360 aqui, faz, Tem manda recurso ver, pra isso e faz, né? Sim, Mas você conseguir com concisão, com economia de tempo, com precisão, prender as pessoas com alguma coisa assim, é uma genialidade bem grande, é muito maneiro. Até fazendo, né, tentando fazer um gancho também para essa transição que a gente teve, né, de freelas de motion para direção também, né? A gente passou a olhar muito mais por esse lado também. A gente ficou... A direção criativa, né? direção criativa, assim, porque é uma outra chave, né? É outra profissão. A gente tinha, assim, uma intenção de quando a gente se juntou, a gente falou, não, pô, vamos pegar algum projeto que a gente vai pegar realmente desde o início, vai pensar a ideia, vai escolher, definir bem a direção de arte, para que lado que a gente quer ir. Enfim, a gente vai montar esse projeto, mas a gente não tava... A gente, assim, ficava meio... acho que é uma coisa daqui alguns anos, né? 5 anos. E aí a gente recebeu o convite, né, da Dirt, né? A gente já tinha uma relação muito próxima com eles, assim. Um produtor que a gente fazia muitos projetos. E aí eles convidaram a gente, né, o que vocês acham de dirigir os projetos aqui, né? Dirigir os filmes. E já tem uma dupla, né, de direção lá também, que é o Faga e o Leal. E aí eles convidaram a gente, tem alguns projetos aqui, vocês veem se é o estilo também de vocês, né? E vamos tentar, né? Vocês trabalharam... Ensinaram muita coisa pra gente, muito. Aprendeu muita coisa. E eu acho que... E aí, conforme foi passando os anos, né? A gente tá fazendo o quê? 5 anos agora de direção? De dupla já fazem 5 anos. Na Dirt vão fazer 4 agora mês que vem. Vocês ainda trabalham com eles lá? A gente tá fixo? fixo. A gente tá... legal. Desde 2020. Trabalho só com a Dirt. Cara. Tocando a direção criativa dos filmes, dos projetos, assim. E divide as demandas da casa, né? Chega filmes pro Fábio Leal, chega filmes pra gente. E acho que isso mudou muito a nossa forma, assim, de pensar, né? Porque antes a gente olhava muito para coisas mais relacionadas a motion e como executar e tal. E aí a gente entrou nessa outra área, que é de direção mesmo, né? Dirigir uma equipe, liderar uma equipe, né? Dirigir o olhar do espectador. Dirigir o olhar do espectador. Mais importante. Como é que é esse negócio aí? Acho que dirigir o olhar do espectador? A direção, o lance principal da direção é você conseguir conduzir o olhar do espectador para um objetivo que você tem. Que tem muito a ver com fotografia também? Também. Isso vai passar por enquadramento, por direção de fotografia, mas tem a ver com o que você mostra, o que você não mostra, como você mostra. Então, são todas as decisões que precisam ser tomadas em todos os âmbitos da animação, né? Na arte, na animação, na fotografia, em cada âmbito dessas coisas, vai ter um jeito de você conduzir o olhar do espectador para uma intenção que você tem, ou que o seu cliente tem, ou que a mensagem que a história precisa entregar seja. E aí, o trabalho da direção é esse, de conduzir o olhar do espectador e de conduzir a equipe para chegar nesse resultado. São esses dois lados de atuação. Entendi, cara. Então, quando aparece um projeto, você tem infinitas perspectivas de como você pode abordar aquilo. Você pode mostrar, enfatizar uma coisa, enfatizar outra. Sim. Claro que dependendo muito do briefing, mas é uma escolha que parte da direção, o que vai ser enfatizado, a maneira de enfatizar, qual é a linguagem, como você dá o tom daquele humor, daquele não humor. Sim. E quando vocês começaram a fazer esse trabalho já de dirigir, vocês não tinha dirigido nenhum projeto antes, ou já? Oficialmente não. Mas na prática, sim. A gente chegou a fazer alguns projetos assim menores para até clientes direto, né? Sim. Onde a gente fez tudo mesmo, assim, né? Desde o início às vezes, eu acho que até reunião um pouco de roteiro, assim, storyboard. de roteiro, e aí chegar, vamos partir para explicar essa história, vamos usar esse estilo de arte, esse estilo de animação. E como a gente estava ali, num projeto menor, assim, né, e cliente direto, a gente acabou resolvendo tudo mesmo, né? Então, a gente chamou uma storyboarder e uma ilustradora. Então, a gente já foi, antes, pré-Dirt, né, a fase pré-Dirt, a gente teve algumas pequenas experiências. Claro que com a Dirt, elas aumentaram muito, assim, né? Por conta de estrutura. Por conta de estrutura. De tamanho de cliente. De projeto. E foi um amadurecimento, assim, que foi rolando com o tempo também. Nos primeiros projetos, a gente ficava
muito nervoso, assim, de, putz, precisa entregar tal coisa, a gente ainda não sabia muito bem, enfim, administrar até tempo, de, putz, pensar a história, decupagem, né? Pô, o personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo, o estilo vai ser esse. Então, foi um processo de realmente uma escola, né? A Dirt tem sido, até hoje, é uma escola pra gente na direção. E hoje a gente tá mais solto, mais tranquilo, assim, mas no começo foi bem... Era bem tenso. Bem mais tenso, assim, de, putz, meu, caraca, como é que a gente vai chegar... Como é que a gente vai lidar Como vai com pensar isso? essa história e tal? E às vezes é difícil desligar um pouquinho a nossa chave de colocar a mão na massa, assim. A gente gosta muito de experimentar ainda, né? É um processo nosso, inclusive, criativo, assim, de antes de chegar num resultado, né? Pô, cheguei no storyboard, a gente rabisca muito, né? A gente faz... Nós mesmos, a gente faz um teste de Antes de entrar animação, a equipe, né, a tal, gente porque tá aí sempre- quando entra a galera da equipe, a gente já experimentou essas coisas. É mais ou menos esse pensamento, e a gente vai refinando com a equipe. E ganhando muito mais e com ganhando artistas muito. Porque... brilhantes que a gente tem Exato, a oportunidade incrível de trabalhar com gente muito boa. exato, esse é outro ponto. Então, isso só faz crescer os projetos, né? Sim. Legal, mano. Legal. Cara, Quando a gente trabalha, eu tenho eu observo que quando a gente trabalha com profissionais que têm características diferentes da nossa, a gente consegue aprender, ter alguma habilidade, né? Sim, Ah, sim, com é certeza. muito boa Legal. essa troca. Essa troca talvez seja uma das coisas mais bonitas e mais importantes da animação, né? Porque é uma, como eu já falei antes, né? Uma linguagem que agrega muitas disciplinas. Então, ela vai agregar o audiovisual no sentido de linguagem, que existe corte, plano, essas coisas todas, o quadro, vai agregar a ilustração, vai agregar a própria animação, vai agregar a música, vai agregar a fotografia. Exato. Então, você sempre conversa com pessoas diferentes, cada uma delas traz bagagens, e é impossível você dizer que uma obra de animação é de autoria de uma pessoa só. A não ser que só ela tenha trabalhado. Sim. Mas Que tem. E aí demoraria muito tempo pra ela fazer Exatamente. essa obra, né? Sim, Tem gente que faz, né? outro Mas ritmo, o né? tempo Sim. que leva Que leva pra é- fazer. Não é o que tempo também- que o mercado... que também é um caminho, assim, né? Você tem projetos Projetos incríveis, pessoais, assim, principalmente, né? Que a galera faz. Mas eu acho que sozinha. tem esse ponto da animação, mas também tem muito essa coisa essa percepção que a gente teve com direção, né? De essa troca com outros artistas é muito boa, assim, porque a gente tem, lógico, esse papel inicial de pensar o conceito do filme, né? Para qual caminho que a gente quer seguir, como que a gente quer traduzir um conteúdo, né? Um roteiro, por exemplo. Mas é muito legal perceber essa tradução de outros artistas, né? A gente apresenta um conceito, mas eles interpretam também de uma forma diferente. E a gente tem aprendido muito a respeitar também o estilo do artista, né? Coloca também um pouco do seu estilo, né? Do seu sua olhar, visão. da sua visão. E aí essa soma que chega num resultado que é legal, assim. Um resultado que, passou por uma tradução de todas as pessoas. Não só o ilustrador, né? Que, pensando visualmente, mas até o animador também, né? Não, seja o animador tradicional ou motion... A gente também, quando a gente vai brifar, né, conversar com a pessoa, tem essas telas e tal, traz um pouquinho do seu estilo também, propõe algo assim eu tô pensando dessa forma, mas você pode me apresentar uma opção B, sabe? Saquei. Eu acho que é legal assumir, Dá espaço, né? dar espaço, não assumir uma direção, né, que Enrijecida. vai ser desse faz do jeito meu aqui. jeito e já era. Não, a gente sempre tá... tem muita coisa de escutar. Eu acho que até muito por conta da nossa bagagem como freela de motion, a gente também esteve do lado ali que era mais de executar uma ideia de um outro diretor. Então, a gente, naquele momento, como freela, eu acho que eu queria ter tido um espaço ou tido uma outra abordagem com o diretor, né? Ou tido uma explicação melhor. Uma pra explicação poder- melhor. Então, uma coisa que é legal, essa experiência, a gente também trazer nessa nova posição, né? Nova carreira que é de direção, né? Saquei. Cara, Cara, quando você fala da direção de criativa, ela aborda também o roteiro ou não? Não, No não, caso não espe- necessariamente. No caso da área que a gente atua, que é mais na publicidade, os roteiros geralmente vêm das agências, e aí a gente prepara um tratamento em cima do roteiro. Então aparece um roteiro que é basicamente, precisa acontecer essas coisas, ou basicamente só uma locução, às vezes acontece as duas coisas. E aí a gente precisa, com base no briefing que vem, pensar
como isso vai ser Storyboard. apresentado. Então, qual é o estilo visual, qual é a linguagem de animação, qual é a técnica de animação, qual é o jeito de entregar essa mensagem. Ela é mais séria, ela é mais engraçada, ela é mais longa, ela é mais curta, onde que ela vai ser... E traduzir tudo isso que são as necessidades do cliente, que vem através da agência, em um material que é consumível. Então, a gente faz todo esse trâmite. Então, de início, a gente responde para a agência com a gente quer abordar esse filme dessa forma. Dependendo do projeto, isso vem ou via concorrência, você tem que tentar vender a sua ideia versus outras produtoras. Exato. Ou então, já vem direto e você só precisa validar a sua ideia, não precisa concorrer com alguém. Sim. Mas começa daí, segue depois para a pré-produção, onde a gente vai fazer storyboard, onde a gente vai fazer concept, onde a gente vai... Depois, na produção mesmo, tocar com a equipe o filme, tanto na arte quanto na animação, e finalizar. E assim, lembrando que todas essas decisões, assim, que a gente tem desde o tratamento, onde a gente apresenta um material, um compilado, né, de referências do que a gente quer de arte, ritmo, animação, estilo, elas estão sempre em paralelo também a uma conversa que a gente tem com o produtor executivo, com atendimento, Pra saber né? o que dá pra fazer Pra com saber os o que dá pra recursos do fazer. filme, né? Porque às vezes Do o recurso... projeto, né? Porque às vezes, junto com o briefing, geralmente também vem o orçamento, vem o cronograma, o deadline. Então, essas limitações Ditam muito o que também, pode ser feito, né? o que não pode ser Porque feito. às vezes acontece de o cliente, pô, tô pensando uma coisa assim que... Incrível. mas, pô, você tem 3 dias, né? Então, assim, Caraca. vamos ver o que a gente consegue com essa limitação, né? Qual ideia que a gente pode trazer. E, às vezes, acontece da gente propor uma mudança no roteiro, porque a gente também tem esse lado de perceber alguma coisa no roteiro que talvez não esteja ajudando a contar uma história. Então, a gente vai e propõe já no tratamento, que é esse... Uma prévia. Uma prévia, né? Uma prévia de intenção. A gente imagina isso pro Exato. projeto.